A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa leitura bíblica anual. E hoje nós estaremos lendo capítulo 36 e 37 de Gênesis. Esse é o 13º dia da nossa leitura e estamos aqui praticamente na metade do livro de Gênesis, um pouco mais da metade, né? Antes do mês acabar, nós estaremos finalizando esse livro. Um livro muito importante, primeiro livro da Bíblia. Então, que esta palavra que nós leremos hoje seja luz, seja para as nossas vidas um fruto, né, verdadeiro, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós, amém? Então, vamos lá. Capítulo 36, os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú Elifaz, e Basemate teve a Reuel. E Olibama teve Jeus, a Jaião e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa, e seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu Esaú Jeus, Jaião e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada, e estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jaião, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Ureu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Éser e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as caudas no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dissom e Olibama, e a filha de Aná. E estes são os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Éser: Bilã, Zavã e Acã. E estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizom, o príncipe Ézer e o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes nas terras de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, que de Bosrã reinou em seu lugar. E morreu Joabe, e Uzão, na terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade,
o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Simeá, e Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sameá, e Saul, e Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú. O nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matrebe, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Misbizar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 37. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o seu pai a seus irmãos, repreendeu-lhe o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentem os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele lhe disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disse uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, ou túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas. Não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei?
Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então, aqui finalizamos o capítulo 37, né? Já começando aí a história de José. Que esta palavra, né, nós possamos meditar nela durante esse dia. E eu gostaria de saber, você que ficou até aqui, se você está gostando desse formato de vídeo apenas em áudio, ou se você prefere, né, o vídeo mesmo com a minha imagem. É um teste que eu estou fazendo, né, apenas o áudio, porque eu também quero trazer aí vídeos bônus quando eu finalizar a leitura do livro. Então, ao final do livro de Gênesis, eu vou trazer um vídeo, né, fazendo uma releitura aí do livro de Gênesis, as principais partes, para que a gente possa relembrar aí, né, tudo aquilo que nós lemos, as partes principais. Também vou estar trazendo aquilo que mais me chamou a atenção, aquilo que mais o Senhor falou ao meu coração, para que a gente possa, né, estar sempre aí revivendo aquilo que o Senhor nos falou durante a leitura do livro, tá bom? Então, que Deus te abençoe, coloca aí nos comentários, deixa sua curtida, compartilhe, e que nós possamos continuar aí com esta leitura, aí firmes, lendo a palavra de Deus todos os dias nesse ano, amém? Em nome do Senhor Jesus.